A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o vídeo parte 2, falando sobre costumes bíblicos. Então, para você que chegou agora no vídeo parte 2 e não assistiu o vídeo parte 1, corre lá, assiste o vídeo parte 1 para você dar sequência nos nossos ensinamentos sobre cultura, costumes bíblicos judaicos antigos. Para isso, nós precisamos entender um pouco da cultura. Por que isso? Para que alguns versículos tenham certa luz, para que possamos entendê-los melhor. Vamos falar sobre Cântico, capítulo 1, versículo 5, onde fala aí das tendas de Quedar. Tenda de Quedar. Quando ele compara a sua namorada ou esposa aí à tenda de Quedar, ele está falando da sua pele negra, porque as tendas de Quedar eram tendas que eram cobertas com peles de cabras, e essas cabras eram pretas em sua maioria, e a cor preta também facilitava ali a retenção do calor durante a noite, facilitava ali o esfriamento daquele lugar, porque ele não reflete a luz, né? Então, tem toda uma história por trás disso. As tendas de Quedar eram tendas negras, eram tendas pretas, eram tendas belas, belíssimas, que eram feitas de pelos de cabras. Lucas 13, 32, temos aqui também uma passagem curiosa, quando Jesus chama ali os líderes religiosos de raposas. O que Jesus quis dizer quando chamou ali o povo de raposa? Pois bem, as raposas eram inimigas da vinha. Elas eram inimigas. O javali e as raposas. Está aí o versículo para você também em Cântico. Fala sobre isso. O javali e a raposa. O javali eram os animais maiores. Então eles faziam estragos maiores. Você poderia com facilidade perceber que um javali tinha estourado ali a sua cerca da vinha e tinha ido lá fazer os seus estragos. Mas a raposa não. A raposa ela passava em qualquer cantinho, você não via estrago no momento, porque a raposa ela come as raízes da planta, ela mata a planta. O javali ele come folhas e frutos, então a planta se desgasta, mas não morre. A raposa e a raposinha são perigosas, porque elas comem a raiz, elas matam o alimento, elas comem ali onde ninguém está vendo. Então este é o perigo de ser raposa, porque você mina o coração de alguém, é você dissimular, é você contender. Jesus ele está falando desse sentido, daquele que contamina como uma raposa e mata a raiz de uma planta boa. Outro versículo, 1 Pedro 1,13, quando fala cingir os vossos lombos. O que seria cingir os lombos? Vou tentar colocar uma foto aqui para você ver. Então, cingir os vossos lombos é pegar aquelas túnicas que eles usavam, levantar ela na região da cintura, amarrar ela no cinto e fazer tipo um calção com ela. Para que cingir os lombos? Para que quando você fosse correr, você tivesse agilidade nas pernas, porque com o vestido ali, com a túnica, a túnica prende um pouco os seus pés, na hora que você anda tudo bem, mas para o movimento de corrida, a túnica não serve. Então ela tem que ser cingida, nos lombos. Então cingir os lombos é amarrar a túnica, é para correr. Preparar-se para correr, preparar-se para ação rápida, estar pronto. A versão da Bíblia Almeida, século 21, traz esse versículo da maneira seguinte: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. 1 Pedro 1,13. Êxodo 12,11 fala que cingiram os lombos. 1 Reis 18,46 fala que Elias cingiu os lombos para correr, para ter agilidade. Lucas 12,35
Jesus ele nos orienta para estar aí com os lombos cingidos, preparados para agir. Então tá aí, cingir os lombos do vosso entendimento, está o nosso entendimento preparado. Está em Mateus 5, 14 e 16 que fala das velas, das lamparinas. Eram lamparinas ou lâmpadas? Pois bem, eram lamparinas feitas de barro que usava pavio de lã de animal e usava óleo de oliva, azeite de oliva. Como era? Aí está aí o desenho para vocês, tá? Desenhos encontrados na arqueologia. Então o óleo era colocado, o pavio era aceso e essas lâmpadas iluminavam por um pouco de tempo. Você precisa abastecer ou reabastecer com constância. A mulher da dracma perdida usa essa lâmpada, ela acende a lâmpada de noite e vai procurar a sua moeda. As 10 virgens também se referem a esse tipo de lâmpada. Somos então, para Deus, uma pequena lâmpada. Somos de barro, temos o nosso tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória, do poder seja de Deus e não nós. Então somos umas pequenas lâmpadas aí de barro, o óleo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo e a lã vem do nosso Cordeiro, do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Nós precisamos então de Jesus, da intercessão de Jesus, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus nos avivando, precisamos de tudo isso. A lâmpada sem a luz, ela não está cumprindo o seu propósito. Eclesiastes 12:11 fala do aguilhão. O que é o aguilhão? Aguilhão também Paulo fala algumas vezes sobre esse aguilhão. É uma vara aguda, longa, usada para guiar e educar o animal. Vou tentar colocar aí uma foto. E essa não era usada para maltratar o animal, mas dá um sinal de alerta para o animal caso ele estivesse se desviando da rota. Juízes 3:31 fala de um boiadeiro que usou um aguilhão para matar os seus inimigos. 1 Samuel 13:21 fala de aguilhão também, onde eles eram consertados. Atos 26:14, Saulo sabia o que é um animal sendo treinado e como um aguilhão funcionava. Então as palavras do Senhor são como o aguilhão para corrigir, orientar, mostrar a verdade. Às vezes a verdade dói, mas a verdade serve para isso, para nos orientar. E vasos daquela época. Os vasos eram feitos de barro, mas não é exatamente da maneira que nós temos os vasos hoje. Eles eram assim, nesse jeito que está aí com as fotos, eles eram pontiagudos. Eles tinham que fincar esses vasos na areia. Nós estamos falando aqui de uma realidade da cultura judaica bíblica antiga, onde eles faziam as tendas no deserto, na areia mesmo, e usavam ali tapetes feitos de couro de animal, mas era na areia. 1 Samuel 10:1. Então, ao estar no deserto, aquele povo não reclamava da sua situação. Eles usavam o que Deus dava e fazia o que podia para se encaixar ali. Se era areia, vamos fazer os vasos pontiagudos, por que não? Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Às vezes nós temos que dar um jeito. Deus ele diz, ide por todo mundo. Tem um processo aí no meio do caminho, vai para Canaã. Tem um processo aí no meio do caminho. Tem 40 anos de deserto, tem uma caminhada. Outra coisa que eu quero falar para você é sobre os nomes. A Bíblia é cheia de nomes, de Gênesis e Apocalipse. Então o nome próprio, ele não tinha sobrenome. Por exemplo, Abraão da Silva, Sara de Jesus. Não. Sara ben Amitai, Sara filha de Amitai. Então eles eram conhecidos pelos nomes dos seus pais. Davi ben Jessé, Salomão ben Davi, filho de Davi, ben no hebraico é filho. Reboão ben Salomão e por aí vai. Como saber que Reboão era neto de Davi se tinha Reboão ben Salomão? Então,
Eles tinham o costume de ter o censo, e esse censo trazia as genealogias. O que temos hoje na Bíblia? Muitas genealogias, onde lemos muitas e muitas e muitas vezes nós passamos por cima das genealogias. Mas é interessante vermos quando a tradução traz Reoboão, filho de Salomão, filho de Davi, Salomão, filho de Davi. Esse filho, exatamente a assinatura. João 6,42 fala Jesus, filho de José. Como o nome então era escolhido? Temos João o Batista. João foi o nome dado a ele porque um anjo falou a seu pai, que seria João o Batista, porque ele era aquele que batizava. João o Batizador. Lucas 1,13 e Lucas 59,60. O povo queria chamar de Zacarias, mas Deus falou, não, vai ser João. Tá bom? Então Deus escolhe também nomes. E o nome poderia ser dado devido às condições também do parto. Raquel, ao ter Benjamim, ela disse Benoni, filho da maldição. E seu pai disse, não, vai ser Beniamim, vai ser filho da bênção, filho da mão direita. Então, ela queria colocar Ben-Oni, filho da maldição. Mas Jacó interferiu e colocou, não, vai ser Benjamim. Interessante também essa história. Então, alguns nomes formam frases. Por exemplo, Abraão, pai de multidões. Alimeleque, Deus é rei. É muito comum nós vermos ali a Bíblia tocando os nomes das pessoas durante a vida. Por exemplo, Esaú foi chamado de Edom, vermelho. Gideão trocou o nome por Jerubaal, após ter destruído ali os altares de Baal. Algumas pessoas são conhecidas pelo nome onde vieram. Por exemplo, Abisaque, o sunamita, não é o nome próprio. Por exemplo, Jesus era chamado Emanuel, que é Emanuel, Deus está conosco. Há também nomes dados por descrição. Cordeiro de Deus, homem de dores, grande pastor das ovelhas, que é Isaías 53 e Hebreus 13. Apocalipse 19:12 fala que Jesus tem um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo. Gênesis 17:5, Abraão trocou seu nome para Abraão. Sarai por Sara. Jacó, nome trocado por Israel. José foi chamado de Zefanate. Moisés chamou Oséias de Josué. Josué então tinha outro nome, né? Curiosamente, está aí o texto para você conferir. Salomão foi chamado de Gedidias pelo profeta Natã. O rei da Babilônia mudou o nome do rei de Israel de Matatias para Zedequias, também teve seu nome trocado. O rei do Egito trocou o nome do rei de Israel de Eliaquim para Jeoaquim. Daniel, cativo na Babilônia, foi chamado de Beltesazar. Que nome qualquer? Beltesazar. Não sei se eu pronunciei direito, mas está escrito aí. Ananias foi chamado Sadraque. Misael, chamado Mesaque, e Azarias, chamado Abednego. Está lá os 3 amigos de Daniel, que foram, curiosamente, lançados na fornalha. Pedro se chamava Simão. Barnabé foi chamado assim de filho da consolação, mas seu nome era João. Nosso nome também será trocado um dia. Assim o que Apocalipse nos diz, que ele nos dará um novo nome. Efésios 2:2 diz que éramos filhos da desobediência, mas Jesus trocou o nosso nome para filhos de Deus. 1 João 3:1. Trocou o nosso nome e teremos ainda mais surpresas ao chegarmos no céu. Apocalipse 2:17. Um novo nome, essa é a promessa. Tá aí para você. Esse vídeo ficou bastante grande, extenso, porque falamos 2 assuntos aqui num bloco só. Falamos das culturas judaica e eu quis acrescentar um pouco também sobre
falando sobre essa tradição de nomes, coisas também faz parte aí da cultura judaica, né? Então ficou aqui extenso, eu creio que você vai ter acesso ao PDF que está aqui para você baixar. Esse PDF é gratuito, tá? A gente disponibiliza para você, você pode entrar, baixar esse PDF. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha aí e espero você no nosso próximo vídeo. Temos praticamente 150 vídeos onde você vai aprender, vídeo de 10, 15 minutos, vídeo de 2 minutos. Você vai aprender muita coisa sobre a cultura judaica, sobre costumes, sobre as festas de Israel, sobre as palavras hebraicas, sobre a tradução dos nomes em hebraico. Eu tenho especialidade em hebraico, contexto e cultura judaica, então eu tento colocar os meus vídeos focados neste tema, focados neste contexto. É um contexto que vai ajudar você aí nas suas pregações, vai ajudar você nos seus estudos, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Conto com você para fazer a divulgação do nosso canal. É através da sua vida que o nosso canal cresce. Não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar nas suas redes sociais e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.